Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 8. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Hoje é culto de honra e gratidão. Adivinha sobre o que eu vou pregar? 2 Coríntios, capítulo de número 8. Quem achou, diga amém. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Somente até aqui. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: as bases para a contribuição financeira no reino de Deus. As bases para a contribuição financeira no reino de Deus. Irmãos, este tema é delicado e infelizmente, repito, infelizmente, ainda causa um certo desconforto na igreja, devido à falta de conhecimento de alguns cristãos e muitos escândalos de falsos líderes religiosos que fizeram do sagrado fonte de lucro. Ainda é, infelizmente, um assunto que causa um certo desconforto. Sim ou não? Porém, isso não invalida o princípio espiritual estabelecido nas Escrituras. Porém, isso não invalida o princípio espiritual estabelecido nas Escrituras. É necessário falarmos sobre contribuição. É necessário falarmos sobre contribuição. Por que é necessário? Pois é um assunto recorrente na Bíblia, ao contrário do que muitos pensam. Tem gente que pensa que a Bíblia fala só de jejum, de oração, de pregação, de libertação, da volta de Cristo. Mas finanças na Bíblia é um assunto importante e recorrente. Você vai encontrar esse assunto de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, você tem a contribuição na era patriarcal. Se você ler a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai encontrar Abraão pagou o dízimo, sim ou não? Isaac pagou o dízimo, sim ou não? E Jacó? Jacó disse a Deus: se o Senhor me abençoar, se me deres alimento, se me guardares, se me protegeres, se eu voltar em paz para a casa de meus pais, tudo que o Senhor me der, de tudo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu te pagarei o dízimo. Foi Deus que ordenou que Abraão pagasse o dízimo? Não. Abraão voluntariamente
com uma consciência grata e de honra a Deus, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Então você tem já a contribuição financeira, o assunto finanças, dízimo, já na era patriarcal. Passando da era patriarcal, a gente chega em Moisés, o legislador de Israel. Moisés foi por quem escreveu a lei, a legislação sobre o dízimo por ordem divina. Foi Deus quem disse a Moisés: o meu povo vai entregar a 10ª parte de tudo aquilo que eu der a eles. As primícias, aquilo que eles plantavam e colhiam, eles deviam honrar a Deus. E os dízimos em Israel serviam para manter os sacerdotes que serviam ao templo, toda a questão do templo, e também para cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Eram 3 dízimos anuais que todo judeu devia entregar ao Senhor. Então, dízimo na era patriarcal, contribuição na era patriarcal. Agora, contribuição no período de Moisés. Depois você tem a contribuição na era profética. É só você ler depois Ageu, que denunciou quando o povo abandonou a casa de Deus, abandonaram a obra e ficaram apenas voltados para as suas próprias construções. E Deus levantou o profeta Ageu para denunciar o pecado de Israel, porque eles haviam abandonado a obra de Deus. Você tem lá em Neemias e Esdras, também Neemias, cobrando o povo, porque os levitas abandonaram o templo, o serviço religioso, porque o povo reteve o dízimo. E aí Neemias denuncia aquilo, renova a aliança, fala sobre isso, e o povo retorna a ofertar, a dizimar e a cumprir o princípio espiritual. Vamos avançar em Cristo. Agora chegamos em Jesus. Como é que Jesus realizava o seu ministério? Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, que as mulheres fazendeiras, abastadas, usavam os seus recursos para manter Jesus e os 12. Quem já leu isso, diga amém. Mas Jesus não multiplicou pães e peixes. Jesus não fez o milagre da pesca maravilhosa. Por que que ele, operando milagres extraordinários de multiplicação, não fez aparecer lá um saco de dinheiro com moedas? Ele aceitou receber das mulheres, ele e os seus apóstolos, sustento. Porque aí é um princípio. A obra de Deus tem que ser sustentada por nós. Até Jesus foi sustentado no período do seu ministério pelas mulheres que o seguiam. E há algo em comum entre essas mulheres: elas foram libertas e curadas. Está escrito lá. Elas foram libertas e curadas. E em gratidão ao que receberam de Cristo, passaram a sustentar o ministério de Jesus e os 12 apóstolos. Diga glória a Deus por isso. Agora chegamos na era apostólica, patriarcal, Moisés, profética, em Cristo, e agora apostólica. Atos. Quem mantinha a igreja? Os cristãos, a ponto de venderem as suas propriedades e entregarem o valor aos pés dos apóstolos. Aqui, o texto que acabamos de ler, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, usando como exemplo as igrejas da Macedônia, que também participavam da contribuição. Você pega Gálatas capítulo de número 6, Paulo diz: a vocês que recebem a instrução espiritual, o cuidado espiritual, devem compartilhar os bens materiais com aqueles que vos ensinam e cuidam de vocês em Cristo. Você pega Paulo escrevendo a Timóteo: digno é o obreiro do seu salário. Então toda a Bíblia trata desse assunto de contribuição financeira, de ajuda, de generosidade, dizimar, ofertar, manter a obra de Deus. Então, eu já quero iniciar aqui, só estou introduzindo. Derrube todos os preconceitos que estão na sua mente. É um assunto importante, é um assunto espiritual, é um assunto necessário, é um princípio de Deus, é adoração, é louvor a Deus, é honra, é gratidão e agrada a Deus.
né? Que às vezes a gente pensa que quando se fala de oferta, o Espírito Santo vai embora da igreja. Deus e dinheiro não tem nada a ver. Deus e dinheiro tem tudo a ver. Porque tudo que o cristão possui, ele tem que entregar para o Senhor e desfrutar disso para a glória do seu nome. Diga glória a Deus. Enquanto eu abro a minha água. Então agora vamos às bases da contribuição financeira no reino de Deus, usando aqui o capítulo de número 8. Qual é a primeira base? Repita comigo: alegria. Mais forte: alegria. As igrejas da Macedônia eram ricas ou pobres? Nós acabamos de ler. Eles estavam em profunda, repita comigo, pobreza. E em muita tribulação. Então uma igreja que estava em tribulação e em pobreza. Mas quando surgiu a oportunidade dos cristãos das igrejas da Macedônia contribuírem, ofertarem para a empobrecida igreja de Jerusalém, eles manifestaram o que diz o texto? Abundância de alegria. Eles manifestaram alegria. Pastor, uma pessoa ou os cristãos que estavam em provação e pobreza manifestaram alegria na hora de contribuir? Sim, nós acabamos de ler. Quem pode fazer isso no coração do ser humano? Somente o Evangelho. O Evangelho tem poder e capacita o crente a doar, a contribuir, mesmo em período de crise, com alegria. Alegria. Irmãos, isso aqui é muito profundo e muito poderoso, porque fala do estado do nosso coração em relação a esse assunto. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, que a crente que na hora de contribuir, ele vem aqui, ou ele faz com tristeza. Com tristeza. Ou tem gente que faz contrariada. Eu não queria dar, eu não queria fazer, mas já que estão pedindo, já que eu sou obreiro, já que eu sou responsável, isso e aquilo, já que o pastor insistiu, para não ficar feio, para não pegar mal, eu vou contribuir, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Gente, não pode ser por tristeza, não pode ser por contrariedade, não pode ser por manipulação, não pode ser por coerção, tem que ser em profunda alegria. E só pode ter alegria no coração ao contribuir quem entendeu o Evangelho, quem entendeu a graça de Deus, quem teve o seu coração regenerado, restaurado e transformado pela palavra de Deus. Qual é o sentimento que brota no nosso coração na hora de dizimar e ofertar? Como é que a gente interpreta? Eu fico a pensar, tem muitos irmãos que já assistiram e até compartilharam, quando os irmãos da África vão contribuir. Óbvio que aí existe um aspecto cultural, há uma perspectiva cultural. Você viu como que eles contribuem? Aí você pensa assim, naquelas igrejas são milionárias, você olha no vídeo, é um barraquinho, não tem piso, é barro, descalço no barro, eles vêm dançando assim, ó, dançando, glorificando a Deus, vai lá e oferta. Quem faz isso? Só o Evangelho. Alegria. Quando há oportunidade de fazer, meu coração não se encherá de tristeza, mas de alegria, porque contribuir é um privilégio. Participar é um privilégio, é uma honra, é adorar a Deus, é engrandecer ao Senhor. Sabe por que às vezes a gente se entristece? Porque aquilo que você dá, você interpreta como perda. Olha o que eu vou dizer agora, que é muito sério. A pessoa pensa assim: se eu der 20 reais, eu estou perdendo 20 reais. Se eu der 100,
Como é que eu vou fazer? Estou perdendo 100. Então quem contribui considerando que está perdendo, ele vai ter tristeza ou alegria? Tristeza, porque quando você perde algo, você fica feliz ou triste? Então por que a gente fica triste? Porque a gente tem a perspectiva da perda. Eu estou perdendo algo. Aleluia. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Paulo nunca associou a contribuição meramente com dinheiro. Ele diz: vocês estão plantando sementes. Então, eu não estou perdendo nada. Eu estou semeando. Agora vai ser uma frase do Mark Murdock. Toda semente que sai da sua mão, jamais ela sairá da sua vida. Toda semente que sai da sua mão, jamais ela sairá da sua vida. Ao seu tempo você vai colher. Então, eu não estou perdendo. Eu estou plantando sementes no reino de Deus. E ao seu tempo, eu vou colher em todas as áreas da minha vida. Então, quer gerar alegria? Mude a sua perspectiva. Você não está perdendo. Você está semeando. E vai colher, aleluia, aquilo que o Senhor vai permitir. Porque aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito colherá. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Você vai colher em dinheiro, em saúde, em paz, em prosperidade, em todas as áreas da sua vida. Você vai colher. Então você não está perdendo. Você está semeando. Diga isso a 2, 3 pessoas. Você não está perdendo, você está semeando. Seu coração está se enchendo de alegria? Dá um sorriso para eu ver. Olha aí. É esse sorriso que eu quero. Todos os meses. A hora que o pastor falar aqui de dízimos e ofertas, alegria, 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 alegria e alegria. Segunda base, tá no mesmo versículo, versículo de número 2, fala sobre generosidade. Irmão, o que é generosidade? O que é uma pessoa generosa? Como você definiria uma pessoa generosa? Disposta a dar, a compartilhar, a partilhar, a dividir. Uma pessoa que é abençoadora. Porque nós queremos ser abençoados. Mas mais importante do que ser abençoado é ser um abençoador. Então aqui, mesmo em pobreza, eles estavam tomados de porque tem gente, escute só, que ela é pobre socialmente falando, mas ela é rica em generosidade. E tem gente que é rica socialmente falando, mas é pobre em generosidade. Aí a gente entra naquele argumento: ah, pastor, sabe por que eu não sou generoso? Porque eu tenho pouco. Quando eu tiver mais, o dia que Deus me abençoar, aquelas desculpinhas de crente, o dia que Deus me abençoar, o dia que eu atingir o salário tal, o dia que o meu salário subir, o dia que eu ganhar a herança, o dia que eu ganhar na loteria, se tu joga, se converta. O dia que isso, o dia daquilo outro. Nós temos uma igreja aqui em Profunda mas que eram ricos em então a generosidade faz eu dar do pouco que tenho. Porque quem não é generoso no pouco, também não será generoso no muito. Vai reter ainda mais. Eu já vi, esses olhos viram alguém pegar uma cesta básica da igreja e doar metade para o vizinho. Eu já vi mães que receberam uma caixa de leite, pegar 4 ou 5 litros de leite e dar para uma outra mãe. Se isso não é possível, tem que ficar com todos os litros para ela. Ela tem 2 filhos, ela ganhou só uma caixa. Porque quem é generoso, irmão, não consegue ter o pão apenas na sua mesa, se na mesa ao lado está faltando o pão. Você está pegando o que é evangelho? Está pegando o que é evangelho? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não adianta a minha casa estar abastada e a casa do meu irmão não ter o que comer.
Não adianta eu ter bastante e o meu irmão não tem o que vestir. Eu tenho 10 pares de sapato e alguém só tem um par e ainda furado. E eu estou achando assim, Deus está me honrando, Ele está te honrando. Mas a bênção tem que ir para além de você. Deus está te abençoando para você ser um abençoador. Deus está te dando para você dar. Então você é um canal. Você é um instrumento para abençoar a obra. Então generosidade é o motivo, a razão da nossa oferta e dos nossos dízimos. Eu posso usar aqui 3 argumentos para fazer você dar mais dinheiro à igreja. Quer saber quais? Primeiro, medo. Se você não dizimar ou ofertar, o seu carro vai quebrar. Você vai gastar todo o dinheiro que você não deu à igreja para consertar seu carro. Tem essa lógica por aí ou não tem? A lógica do medo. Deus vai pôr um câncer em você. Você vai gastar o dízimo e a oferta, tudo com remédio. Aí você fica como? Em pânico, com medo. Com medo de perder o carro, com medo de ficar doente, com medo que Deus vai pesar a mão sobre o seu filho, com medo que a sua empresa vai falir. Aí eu potencializo o medo e potencializo o seu valor de oferta e o seu valor de dízimo. Mas você está dando como fruto do medo. Isso glorifica a Deus? Não. Eu posso usar um outro caminho? Posso. Qual, pastor? A culpa. A culpa é um ótimo caminho para potencializar dízimos e oferta dentro de uma igreja. Sabe por que a sua vida está assim? Porque você não é dizimista e ofertante. Sabe por que você está passando por isso? Porque você não é dizimista e ofertante. Sabe por que a sua vida está quebrada? Não é dizimista e ofertante. Sabe por que isso? Você não é dizimista e ofertante. Aí eu estou gerando o que no seu coração? Culpa. E aí você fica com muita culpa, muita culpa, muita culpa. E o que você faz para aliviar a sua culpa? Dízimo e oferta. Eu posso usar uma outra lógica. A lógica da ganância. Dê 100 reais aqui hoje. Segunda-feira vai ter 100 mil na sua conta. Aí eu potencializo a ganância que existe dentro do coração de cada um de nós. A gente começa a ganhar com Deus, fazer troca com Deus. Eu quero dar aqui hoje porque amanhã eu quero mais 1000. Eu vou dar 100 aqui porque eu quero 1 milhão semana que vem. E aí eu fico nessa lógica da barganha e potencializando a sua ganância. Você vai ter mais, você vai ter mais, você vai ter mais, você vai ter mais. Aí você que já é ganancioso, ou nós que já temos tendência à ganância e à avareza, potencializamos ainda mais o nosso coração em ganância e avareza. E eu estou usando a ganância humana para fazer você ter cada vez mais. Vai ter um carro melhor, uma casa melhor, e Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Todo mundo aqui vai ficar rico, todo mundo aqui vai ficar milionário. É a lógica da ganância. Não, nem medo, nem culpa, nem ganância. Generosidade. Ou você entende isso, irmão, ou esquece. Eu já poderia parar a pregação aqui e ir embora para São Paulo. Ou você entende que o evangelho é um chamado à generosidade, ou você ainda vai precisar caminhar, entender, compreender e ser transformado pelo Espírito Santo. Eu não vou usar a culpa, eu não vou usar o medo e eu não vou usar a ganância. Eu vou usar a Escritura. Um coração que transporta, que é rico em generosidade. Capaz de compartilhar, capaz de dividir. Por quê? Porque a pessoa generosa, ela se revela ou se mostra naquilo que ela é capaz de doar ao outro ou à obra de Deus. Significa que aquilo que eu possuo não me possui. A pessoa próspera não é a que tem mais do que todos. A pessoa próspera é aquilo que ela possui não a possui. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se ele for o Senhor da tua vida, acabou. Jesus disse, se os teus olhos forem maus, haverá trevas em ti. Quem ama o dinheiro está em trevas, mas quem tem o coração cheio de generosidade está na luz do Filho de Deus. Porque o nosso Deus, ele é mesquinho? Deus é ganancioso? Deus é generoso, a ponto de ofertar para a gente o seu único filho para nos salvar. Olha o tamanho do coração de Deus. Jesus foi a maior oferta que Deus nos deu, porque a oferta de salvação, porque Deus é generoso e liberal. Quem entendeu a segunda base, diga bem. Então dá um glória a Deus. Terceira base. A terceira base é voluntariedade. Está escrito no versículo de número 3, que eles deram voluntariamente.
voluntariamente. Paulo não exigiu ou obrigou que os membros das igrejas da Macedônia enviassem o necessário para que ele socorresse a obra em Jerusalém. Mas ele pediu, ele colocou, ele posicionou a oportunidade deles fazerem. Então não foi obrigado, eles não foram coagidos. Paulo não pegou, não colocou a faca no pescoço de ninguém. Paulo não forçou ninguém. Não, Paulo pediu, apresentou, e eles voluntariamente deram. Alguém está te obrigando a dar dízimo de oferta nessa igreja? Alguém colocou a faca no seu pescoço? Você foi coagido a fazer isso? Nunca, e nunca será. Porque não é por obrigatoriedade, é espírito voluntário. É alguém que entendeu o que está fazendo. Consciência. Porque, gente, quando é voluntário, isso revela muita coisa. Por exemplo, pagar o IPVA é algo voluntário ou obrigatório? Pagar a conta de luz é voluntário ou obrigatório? E a água? E o IPTU? Puxa, meu, é tanto imposto nesse país, hein, gente? E o ICMS, que é quem tem comércio? Obrigatório. E por aí vai. Você não chega no órgão público e diz assim, então hoje voluntariamente eu não te pagarei. Você vai ficar sem água e sem luz. Então é obrigado. Quando não é obrigado, revela o estado do nosso coração. Eu não sou obrigado. Mas a voluntariedade revela o estado do meu coração. A obrigatoriedade, tem que fazer. Agora, quando podendo não fazer, eu me proponho a fazer, é porque eu entendi o valor do que eu estou fazendo e o Evangelho de Cristo Jesus. Voluntário. É a oportunidade revela quem nós somos. A oportunidade revela quem nós somos. Aqui surgiu uma oportunidade de contribuição. A oportunidade revelou quem ou como os cristãos da Macedônia viviam, com o coração totalmente voltado para Deus. Então a terceira base, que eu coloquei aqui, a terceira base, voluntariedade. Não é obrigatório, porque Deus quer que a gente se apresente de forma consciente, não é emocionado. Fazer uma lavagem cerebral em você, te emocionar, pegar um texto da Bíblia, distorcer, colocar um fundo no teclado, mexer com as suas emoções para você chegar aqui e contribuir mais. Não, é consciente. Quem entendeu, e ao entender diz: o meu espírito é voluntário, porque eu vou doar e vou honrar o meu Deus, porque eu o reconheço como o supremo provedor da minha vida. Quarto lugar, já estou terminando, minha gente. Quarto, profundo interesse. A quarta base, repita: profundo interesse. Está no versículo de número 4. Está escrito assim: e pediram-nos com muitos rogos para participarem desta graça. O que é pedir com muitos rogos? Sabe o que é pedir com muitos rogos? Paulo, pelo amor de Deus, não deixa a gente fora disso. Em nome de Jesus, nós queremos participar. Mas quem está pedindo com muitos rogos? Uma igreja rica, milionária? Crentes que estavam em pobreza. Isso revela profundo interesse. Qual é o meu interesse pela obra de Deus? Qual é o meu interesse pela igreja? Qual é o meu interesse pela questão financeira da igreja? Qual é o meu interesse? Qual o nível de interesse? Eu me interesso pela igreja? Eu pergunto como estão as finanças da igreja? Eu quero saber das finanças da igreja? Eu participo das finanças da igreja?
eu me oro por essa área, eu faço algo por essa área, isso me preocupa. Se não, nada disso faz parte da minha prática cristã, então o meu interesse está pequenininho. O interesse dessa gente era tão profundo que eles pediram: por favor, pelo amor de Deus, não nos deixe fora disso. Então, glória a Deus. Chegará o dia, meu pastor, que os crentes dessa igreja vão dizer: pelo amor de Deus, pastor Ivani, abre logo a igreja, porque eu quero entregar o meu dízimo e a minha oferta ao Senhor. Em nome de Jesus. Gente, eu estou pregando hoje aqui. Libertar alguém de demônio é uma coisa muito... É fácil, é mais fácil. Fala, demônio, vai embora em nome de Jesus, ele vai embora. Agora, libertar de ganância, de avareza, de preconceito é muito mais difícil. Mas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje é uma manhã de libertação. Libertação de paradigmas, de preconceitos, de equívocos em relação a esse assunto. Porque esse assunto é bíblico, é espiritual e agrada a Deus. E faz parte da vida cristã. Quem crê? Sabe quando eu percebo o interesse do crente? Agora eu vou apertar um pouquinho. Diga glória. A maioria não faz isso, mas alguns fazem. A lista das contas fixas. Tem lá no seu caderninho ou no seu celular: aluguel, água, luz, telefone, internet, parcela do carro. Tem? Tem ou não? Seguro do carro. Procura na sua lista se tem assim, ó: Igreja de Cristo, obra de Deus. Procura na sua lista. Sabe por que aqui não tem? Porque a gente não tem profundo interesse. Tem todas as contas fixas, mas não tem obra de Deus e igreja. E quer o pior? Quer o pior? O dia que você entrar num problema financeiro, a primeira coisa que você vai cortar do seu orçamento é a igreja. Se é capaz de manter Netflix, Amazon, Premiere, mas corta a igreja. As minhas coisas eu não corto, a igreja eu vou cortar. Sabe por quê? Não há interesse no nosso coração. A gente não entendeu o valor da igreja e o valor do reino. Não é capaz de cortar. Faz loucura. Gente que não pode comprar um iPhone de 6, 7 mil reais, mas vai lá e compra. Gente que não pode comprar o carro tal, mas vai lá e compra. Mas se você falar para ele: ajuda a igreja, não posso, não tem como. Sabe por quê? Não tem como? Porque você só pensa em você. A igreja. Agora eu vou falar uma frase aqui, que eu quero que vocês escrevam essa frase hoje no Instagram da igreja, algum lugar da igreja, para escrever o que eu vou dizer aqui agora. Repita comigo: eu sou o responsável pelo futuro desta igreja. Repita de novo: eu sou o responsável pelo futuro desta igreja. Não é a responsabilidade dos pastores apenas, não é responsabilidade da liderança apenas. Igreja é todo mundo fazendo, igreja é todo mundo contribuindo, igreja é todo mundo sendo responsável pela igreja. Porque se eu sou membro aqui, eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres. Então a gente precisa quebrar isso. O pastor que fique sem dormir, ele que se vire com a igreja, com a obra, com a construção, com o que tem que pagar. Eu vou deitar e vou dormir. Não, pastor, nós estamos juntos, que a igreja é nossa, o reino é nosso, o pai é nosso, a casa é nossa, a responsabilidade é nossa, a missão é nossa. Diga glória a Deus. Isso é essa igreja. A justa cooperação de cada parte, como disse Paulo em Efésios, edifica o corpo de Cristo. A justa, é justo que cada parte, cada membro assuma a sua responsabilidade. Qual é o meu interesse pela igreja?
Qual o nosso interesse pela igreja de Cristo? Aqui, pediram com muitos rogos. Pastor Vando fez uma coisa linda lá em Portugal. A igreja em Portugal estava passando por um momento difícil, financeiramente falando. Ele fez um desafio a todos os irmãos. E mudou a história da igreja. Ele disse: este mês, você que estava acostumado a comer pizza toda sexta-feira, uma sexta você não vai comprar pizza. Você estava acostumado a comprar hambúrguer quase todo dia, porque nós vamos nos unir. E os irmãos se uniram. Adivinha o que aconteceu? Nunca mais aquela igreja precisou do dinheiro do Supremo Concílio. Nunca mais. Depois desse ato de amor, responsabilidade e honra a Deus. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Nós temos que se interessar pela questão financeira da igreja. Tem como pagar? Como está o caixa? Está no azul? Está no vermelho? Quanto custa? Quais os próximos passos? Então o pastor, o financeiro vai estar informando vocês. Aliás, eu fui ontem à obra. Irmãos, está extraordinária. É outra igreja. A sensação é que é uma igreja para 500 pessoas. Larga, pé direito alto, ministério infantil lá no fundo. Irmão, coisa muito boa, coisa excelente. É tudo para vocês, para honrar Deus, para ganhar pessoas para Jesus. Então, eu tenho que ter interesse, porque eu preciso, o interesse parte da perspectiva do valor que eu dou. Por que eu valorizo minha mulher? Por que eu tenho interesse pela minha esposa? Porque ela tem Por que eu tenho interesse pela vida do meu filho, pela saúde do meu filho, pela escola do meu filho? Porque ele tem. Qual é o valor da igreja? Qual o valor que eu dou para a igreja que eu congrego? Ah, se nós entendêssemos o valor que tem uma igreja para um bairro. Eu sempre falo isso. Feliz é a nação, o bairro, a cidade, o país que tem uma igreja. Feliz. Irmão, nós somos a esperança do mundo. Nós somos a esperança do mundo. A esperança do mundo não está na mão do Lula, do Bolsonaro. Não, a esperança do mundo está na mão da igreja. Nós temos a mensagem que transforma. Nós temos a autoridade espiritual. Nós somos o corpo de Cristo na terra em movimento. Nós precisamos entender o valor da igreja. Eu não estou colocando meu dinheiro em boteco, em boate, não. Eu estou colocando meu dinheiro no reino de Deus, na causa das causas que vai alcançar os pecadores perdidos da cidade e transformá-los em autênticos discípulos de Jesus. Porque quando eu era do mundo, eu colocava dinheiro na cachaça sem remorso, colocava dinheiro na bagunça sem remorso. Aí vem para a igreja transformado, convertido. Ai meu, não, a obra de Deus, eu fiz um pacto com Deus no dia que eu me converti. A obra de Deus nunca sofrerá por causa do meu dinheiro. Nunca. Porque todos os meses eu dizimo fielmente ao meu Senhor. Eu sou assalariado da igreja, mas devolvo meu dízimo para a igreja. E oferto com alegria e com prazer. Porque a obra de Deus não vai sofrer pela minha retenção. Mas eu quero cada vez mais poder ofertar, semear e abençoar. Porque se tem um lugar que eu quero colocar o meu dinheiro na terra, chama-se Igreja de Jesus. Amém? Encerro. Última, base. Quinta. Vamos recapitular. Qual foi a primeira? Ale. Qual foi a segunda? Generou. Qual foi a terceira? Voluntarie. Qual foi a quarta? Profundo. E último. Deus recebe e considera o que a gente faz. Ao verso 4. Mesmo estando em profunda perseguição e pobreza. O versículo diz que eles deram a si mesmos ao Senhor quando contribuíram com a sua obra. Fica evidente que Deus recebe e considera a oferta e o ofertante. Deram a si mesmos ao Senhor, depois a nós. Sabe o que Paulo está dizendo? O que vocês fizeram para os irmãos de Jerusalém, primeiro chegou diante de Deus, depois chegou nas nossas mãos. Irmão do céu, não é
A semente não é algo que chega primeiro na conta da igreja. Chega primeiro no trono. Deus está recebendo o que a gente está fazendo. O céu está recebendo. Glorifica a Deus. Dá graças a Deus. Honra a Deus. Alegra a Deus. Agrada a Deus. Glorifica a Deus. Ele está dizendo, vocês não estão se dando a instituição. Vocês não estão se dando apenas a placa, a organização. Vocês estão se dando ao Senhor. Meu Pai do céu. Foi isso que Paulo disse. Glória a Deus. Foi o que Paulo disse quando ele recebeu as ofertas da igreja. Eu acho que acabou a bateria. Glória. Isso, bom, voltou. Foi o que o apóstolo Paulo disse quando ele recebeu as ofertas da igreja em Filipos, os filipenses. Ele disse assim, Paulo comparou a oferta que foi enviada pelos filipenses como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Filipenses, o que vocês me enviaram foi como, tem aí uma símile, o como um sacrifício suave, aroma suave, agradável a Deus. Ou seja, aquilo que vocês fizeram a mim, Deus recebeu como um sacrifício agradável, com aroma suave. Meu Deus do céu. Olha aqui, eu já estou encerrando. Tem um homem na Bíblia que Deus mandou Pedro ir à casa dele. Ele recebeu uma visão, Cornélio, e Pedro também recebeu. E quando Pedro recebeu a visão de ir à casa de Cornélio, os mensageiros de Cornélio vieram até Pedro chamá-lo. Está escrito lá em Atos, Cornélio, um homem piedoso, justo, e continua, que fazia muitas esmolas aos... Quem considerou isso? Poderia estar escrito, Deus poderia dizer, Cornélio, um homem justo e temente. Mas está escrito, justo e temente. E eu vou trocar a palavra, muitas esmolas, por generoso. O céu conhecia o Cornélio, justo, temente e generoso. O céu conhece o coração generoso e liberal. E aquilo que a gente faz aqui, Deus recebe como um aroma suave quando é feito dentro das bases que eu coloquei. Quem entendeu a mensagem de hoje? Quem está comprometido com o que eu preguei hoje? Vou repetir a frase. Eu sou responsável pelo futuro desta igreja. Eu sou responsável pelo futuro desta igreja. Olha, no Antigo Testamento, quantos por cento eles davam do que eles recebiam? Quantos por cento? 10. Minha pergunta, onde há maior glória, no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. Porque o Antigo era sombra e tipo do que viria. Um cristão que entrega menos do que 10% do que ele recebe, ele está abaixo da glória do Antigo Testamento, que era sombra e tipo. Alguém me perguntou, pastor, os 10% é o quê? Eu falei, só um referencial. Porque na graça, não é 10% do que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Livre-se de um coração matemático e calculista e entregue-se a um coração generoso e liberal. Amém? Se você está comprometido com o que eu preguei, se não está, pode ficar sentado. É melhor você ser sincero. Se coloque de pé.